Ola Thunlander e Dr. Olaf Thunlander e Dick Pullman. Dr. Thunlander é professor emérito no Instituto Norueguês de Pesquisa da Paz. E Dr. Pullman é autor e realizador alemão do documentário. Eu já falei separadamente com ambos. Esta noite vamos organizar uma mesa redonda sobre assassinatos políticos na Europa ao longo da Guerra Fria até o momento unipolar, quando pessoas trabalhando pela paz ou por uma aproximação política com o leste ou com o sul global são simplesmente mortos. Bienvenue à nouveau. Na Suécia, nós tivemos no ano passado uma discussão sobre assassinatos políticos, em particular sobre Olof Palme, o primeiro-ministro sueco que foi morto na rua. Eu dei conta que na Suécia teve 3 personalidades importantes na cena internacional. O primeiro foi Folke Bernadotte, que se ocupava da questão palestina-israelense. Ele representava a ONU e dividiu o território entre palestinos e israelenses de modo mais ou menos equitável. O segundo foi Dag Hammarskjöld, que era secretário-geral da ONU. Ele foi assassinado em Dora, na fronteira entre o Congo e o que era então a Rodésia do Norte. E depois Olof Palme. Assim, cada dirigente sueco que teve uma certa importância internacional foi morto. E isso não é o que a gente aprende em ciências políticas. Se você é um pouco crítico, você se faz abater. Eu pensei em outros, como Aldo Moro, por exemplo, o caso evidente de Kennedy, e assim, em seguida, foram todos assassinados. Em seguida, nós tentamos compreender quem organiza tudo isso. E vemos que há um sistema por trás. E que são mais ou menos as mesmas pessoas que organizam essas mortes. Eles tentaram mesmo matar Charles de Gaulle, vocês sabem? Muitas pessoas são mortas ou atacadas, mas o perigo que temos diante de nós. Nós cometemos o risco de começar a ver esquemas onde se trata apenas de coincidência. De fato, Edward Snowden recentemente chamou atenção sobre isso. Mas isso é muito importante. Dirk, quanto à nossa última conversa, veja, todas as coincidências são da mesma categoria, então não são mais coincidência. E Dirk, você pode talvez juntar outros grupos que nós devemos incluir, interrompendo assim os seus esforços de reconciliação? Eu penso que deveríamos absolutamente ter uma curta conversa a respeito de Enrico Mattei. Nós paramos nesse ponto na nossa última discussão. Para mim, é chocante ver a que ponto se assemelha com aquele de Herrhausen. É muito similar na sua estrutura. E é justo dizer que também Aldo Moro que devemos falar. Eu penso que nós devemos examinar os caminhos, pois, por exemplo, eu adicionaria Helmut Schmidt, que não foi assassinado, mas tirado do seu posto chanceler da Alemanha no parlamento. Isso parece fortemente o caso que se passou com Alfred Herrhausen e Enrico Mattei. Os dois começaram a tratar de maneira importante, de modo mais importante, com a União Soviética sobre o petróleo e gás. E, portanto, outro exemplo no que concerne ao perigo da teoria do complô, sim, ele é sempre presente. Mas no contrário, não se trata de teoria de complô, se trata de compreender que há uma estrutura por trás de tudo. É importante não esquecer isso. Não é somente via o Sharim. Nós devemos navegar entre esses dois perigos. Quando você vê 3 suecos que foram mortos, assim como outros políticos, qui devrait être mis le plus en avant pour comprendre à quel point ces assassinats politiques ont affecté le continent.
como esses assassinatos influíram no continente. Eu preciso voltar, por exemplo, havia um agente do MI5 britânico, Peter Wright, que escreveu um livro que Margaret Thatcher tentou impedir a publicação. Nesse livro, ele descreve os preparativos de assassinatos feitos pela CIA à época. Ele escrevia que fez visita a Argental, o chefe da espionagem Bill Haley, sede da CIA. O principal objetivo deles era constituir um viveiro de assassinos. Era a principal preocupação deles. E Peter Wright dizia que na Grã-Bretanha não se faz mais isso, o que provavelmente não é verdade. Mas, apesar de tudo, é o que ele escreve, é o que ele disse. Ele propôs o método francês. Maneira francesa, poderíamos dizer, porque eles eram muito engajados nos assassinatos. Eles tentaram matar De Gaulle várias vezes. E as mesmas pessoas estavam, de fato, implicadas no caso Kennedy. Um dos principais que participou da tentativa do assassinato de Gaulle estava em Dallas, no dia mesmo que Kennedy foi assassinado. Eles o colocaram no avião para o México, o que levou De Gaulle a desistir da viagem que faria para lá. Ele anulou sua viagem. De Gaulle não queria mesmo estar na mesma cidade, mesmo sendo tão grande como a cidade do México. Eu gostaria de ajuntar que De Gaulle mesmo havia remarcado a semelhança. Ele deu um discurso muito interessante sobre o assassinato de Kennedy, muito conciso, muito preciso. Ele disse que eram as mesmas pessoas. Ele descreveu como tinham pegado um comunista e que ele expôs toda a cena. Aquilo que nós consideramos hoje como a teoria do complô, se você olhar na Wikipédia, ele escreve. No livro de Alain Perfit, que foi responsável de comunicação e jamais traduzido em outra língua, foi David Talbot que escreveu um artigo e citou. É muito interessante. Assim, De Gaulle tinha a mesma opinião que as pessoas que haviam tentado matar. Qui nous éloigne un peu du sujet, mais pas vraiment. Eu deveria acrescentar que Olavo acaba de publicar uma série em 5 partes sobre o assassinato de Olavo Palme. Na quarta parte, ele descreve como algumas pessoas foram muito abertamente ameaçadas. O senhor raconta a história da cena de Dagmar Scholl, que teria sido convidado a Israel e foi forçado a se sentar exatamente ao lado de um assassino, não é? Podem descrever essa cena? Sim. Primeiro eu queria dizer que eu escutei isso de um jornalista sueco, de fato um embaixador de Israel. E em seguida eu li a respeito, o professor de Uppsala, que escreveu um livro onde essa cena foi mencionada. O ponto é que Dagmar Scholl, não sei se foi em 51 ou 58, foi invitado por David Ben-Gurion ao que eu poderia me chamar sua residência de verão. Ele estava sentado à mesa de jantar ao lado de um homem que ele não conhecia. Depois ele perguntou ao seu assistente, General Holmes, ele disse que esse homem era Jesua Komen, o homem que matou Folke Bernadotte, antigo representante sueco da ONU. Portanto, Ben-Gurion dizia, a grosso modo, a Dagmar Scholl, que se fizesse qualquer coisa, ele conheceria mesmo a sorte, ele seria assassinado. Folke Bernadotte foi morto por essa pessoa, por esse terrorista. Quem era essa pessoa?
Ele era um terrorista israelense que pertencia ao grupo Shamir, eu creio. Mas em seguida se tornou guarda de corpo do ministro Ben Gurion. Portanto, você sabe, quando falamos de terrorismo nesse caso, isso vai até o topo. Quer dizer, isso remonta ao modo de como Israel, os grupos sionistas utilizavam já o terrorismo na década de 20, indo mesmo assassinar britânicos no mandato da Palestina. Tudo se encadeia assim. E quando avançamos no tempo, eu penso que eu gostaria de acrescentar uma pessoa, as pessoas não familiares tanto com essa questão, pois frequentemente quando falamos, nós supomos que as pessoas sabem muitas coisas, que é um erro. Por exemplo, Folke Bernadotte, é importante compreender que ele fazia parte de uma família royal sueca, muito bem colocada na sociedade. E é igualmente importante saber que durante a Segunda Guerra Mundial, ele salvou aproximadamente 20 mil judeus graças a mega negociações com Himmler. É uma história conhecida como ônibus branco, se você quiser buscar no Google. Portanto, é alguém que tinha uma reputação de ter salvo judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E é preciso compreender que as pessoas que mataram, esse Joshua era membro do que se chamava Grupo Stern. Existe um nome hebreu que me escapa agora. E esse grupo era dirigido por Isaac Shamir, o futuro primeiro-ministro. Comment ça s'appelle? Lehi, je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà pour un point. Et puis bien sûr, il y avait Menahem Begin. E depois havia Menahem Begin, que era procurado pelos britânicos. Era um terrorista que fez explodir o hotel Rei Davi em Jerusalém. Oui, il a fait sauter cet hôtel. Cerca de 30 pessoas foram mortas. E ele era procurado pelos britânicos como terrorista por esse ato. Portanto, temos ligação forte, né? Se você compara, por exemplo, que diz que Yasser Arafat era um terrorista, então a similitude se mantém, dependendo da perspectiva que se adota. Os terroristas são chamados terroristas por um campo e combatentes da liberdade por outros. O mesmo para Haganah, Irgun e outros grupos judeus que mataram verdadeiramente muita gente. Mas nos casos que acabamos de falar, tudo é muito imbricado. É por isso que evoquei De Gaulle e Guerin. Veja, isso faz parte de uma estrutura política profunda, da qual se fala raramente e pouca gente conhece. Essa história de Bernadotte, eu não encontrei ninguém que a conhecesse. No que concerne a Gehlen, por exemplo, ele era o chefe da informação da Europa de Leste sobre Hitler até o fim da guerra. Em seguida, foi para a CIA e Alan Dulles. Dulles criou a organização Gehlen, que era uma organização da CIA na Europa do Leste, e que em seguida se tornou BND, Serviço de Informação da Alemanha do Oeste. Assim que Alan Dulles se tornou diretor da CIA, quis formar as Forças Especiais Egipcianas, que foi recomendado para isso Otto Skorzeny, que havia sido um dos oficiais favoritos de Hitler. Ele tinha um grupo de 20 e 30 pessoas da SS, da Wehrmacht, que formavam os egípcios. Poderiam então ter a impressão que os nazistas se opunham de novo aos judeus, uma vez que treinavam os egípcios. Mas na realidade Skorzeny se tornou um agente israelense, um agente do Mossad. Ele assassinava cientistas especialistas para o Mossad. E durante a guerra de 1967, ele informava os israelenses de todos os detalhes concernentes ao Egito.
Eles tinham também Adriano Monti, um intermediário italiano que era igualmente um agente israelense. Esse homem, Monti, se tornou um suposto ministro dos negócios exteriores, do ministro dos negócios exteriores no golpe de Estado do Borghese de 1970. De où? Ministre des Étrangères de quoi? De quoi? De que se trata isso? Borghese é um outro caso. Borghese. C'est un autre cas. Je ne fais pas encore partie du gouvernement. Il s'agissait d'une tentative se tratou de um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado em 1970. Eles tomaram o controle do Ministério do Interior, entre outros. Depois, Adriano Monti foi a Madrid, onde vivia Scorzeni, para obter a autorização de Scorzeni, a fim de lançar o golpe de Estado na Itália. Nessa época, Scorzeni era o representante da CIA em Madrid. Pode-se dizer que eram as mesmas pessoas. Diz que encontrou há alguns anos nos arquivos do BND um documento proveniente de dossiê Scorzeni. Esse documento indica que dois generais da US Air Force de alto nível declararam que Kennedy era inaceitável, que era fraco frente aos russos ou soviéticos. Et lui, je veux dire, en principe, cela signifiait qu'il Isso significava que ele devia ser morto. Scorzeni disposait d'un genre de système d'escadron. Scorzeni dispunha de um sistema de espécie de esquadrão da morte, com capacidade de ação executiva para eliminar pessoas. É o mesmo grupo utilizado também nas pessoas que Dirk mencionou mais cedo. Os franceses que tentaram matar de Gaulle, eles estavam igualmente presentes em 1963, no dia do assassinato de Kennedy, como no momento da morte de Dag Mastel. Era um grupo de força especial na fronteira do Congo. Dirk, je vais te demander dans un instant ce que tu peux ajouter à cela. O que você pode juntar a isso? Agora, só foi um acidente de avião, não é? Mas seu corpo foi encontrado longe do aparelho com uma bala na cabeça, não é isso?